Olá, eu sou Rafael Mesquita e você está em mais um vídeo do nosso curso de Python que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre operadores. Os operadores são usados na construção de expressões. Seja muito bem-vindo. Existem diversos tipos de operadores na linguagem Python. No decorrer desse vídeo, nós vamos abordar 5 desses tipos. Primeiro, os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos são utilizados na execução de operações matemáticas, tais como a soma, a subtração, dentre outras. Nessa tabela, nós podemos observar a sintaxe da utilização dos operadores aritméticos existentes na linguagem Python. Os dois primeiros operadores são símbolos que a gente está acostumado a utilizar, por exemplo, em calculadoras. O operador mais para adição, o operador menos para subtração. Já o operador asterisco é para multiplicação, o barra é para divisão, o porcentagem é para um módulo, que representa o resto de uma divisão inteira. O barra barra é o operador para a divisão inteira ou também conhecido como piso. Ele é usado quando a gente quer o valor do quociente de uma divisão inteira. E o asterisco asterisco é para realizar a operação de potência. Aqui nós temos um exemplo de utilização dos diversos operadores aritméticos da linguagem Python. Como eu já informei nos vídeos anteriores, o código de todos os exemplos que eu estou mostrando estão disponíveis no GitHub e o endereço também está na descrição do vídeo. Nesse exemplo em específico estão sendo utilizados todos os operadores aritméticos mencionados no slide anterior. Uma coisa interessante para a gente mencionar é o print do quociente calculado na linha 8 e printado na linha 17. Às vezes a gente quer fazer uma divisão em Python e tem um resultado fracionário, por exemplo 10 dividido por 3, que dá uma dízima periódica, ou mesmo esse exemplo que foi 53 dividido por 24. Note que trata-se de uma dízima periódica, mas ela não tem infinitas casas decimais. Os números nos computadores modernos têm uma precisão limitada. Eles não têm precisão infinita, porque a memória do computador é finita. E a gente usa alguns números de bytes finitos para representar os números. No resultado do quociente, a gente vê que existem muitas casas decimais, mas tem um certo limite. Em particular, a última casa decimal está com valor errado. É porque existe um erro de arredondamento. Um erro de cálculo que é comum dar nessa última casa ou nas últimas casas decimais, justamente por conta desse limite de bytes que eu comentei anteriormente. Operadores relacionais. Operador relacional é todo operador que obtém a relação do membro da esquerda, ou seja, do operando da esquerda, com o membro à sua direita, do operando à sua direita. Na tabela, nós podemos observar os operadores relacionais utilizados em Python igual igual, que verifica se dois operandos são iguais. Exclamação igual, que verifica se dois operandos são diferentes. Menor, maior, menor igual e o maior igual, que retornam true ou false, dependendo da relação entre os operandos. Nesse exemplo de código, a gente consegue visualizar o resultado da utilização de todos os operadores relacionais do Python. Operadores lógicos. Nós vamos utilizar operadores lógicos quando precisarmos realizar operações sobre um ou dois valores booleanos. Lembrando que os valores booleanos são true ou false. E esse termo booleano é uma homenagem ao matemático britânico George Boole, criador da álgebra booleana. Em Python, nós temos os operadores OR, AND e NOT, que são em português, respectivamente, ou, e não. Quando formos utilizar o operador OR, para que o resultado seja falso, os dois operandos precisam ser falsos. Quando formos utilizar o operador e, para que o resultado seja verdadeiro, os dois operandos precisam ser verdadeiros. E o operador NOT simplesmente inverte o valor lógico ao qual está sendo aplicado. Nesse exemplo, a gente pode observar bem o funcionamento dos operadores lógicos. O exemplo considera a variável x com o valor verdadeiro
e y com valor falso. Assim, na linha 6, fazendo x OR y, o resultado é verdadeiro, pois com o OR basta que um dos operandos seja verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro. Já na linha 7, fazendo x AND y, o resultado é falso, porque quando a gente utiliza o AND, somente vai ser verdadeiro quando os dois operandos forem verdadeiros. E por fim, na linha 8, o NOT x tem como resultado um valor de x invertido. Como x é verdadeiro, o resultado de NOT x, então, foi falso. Operadores de atribuição. O operador de atribuição é o igual. É importante não confundir com o de comparação, que é o igual igual. Então, quando você quiser comparar alguma coisa, lembre de utilizar o igual igual. Nessa tabela, são apresentadas algumas variações do operador de atribuição. Basicamente, da linha 2 até a linha 8, são apenas maneiras resumidas de se realizar atribuições em conjunto com alguma operação aritmética. Por exemplo, na linha 2 da tabela, o operando mais igual. No exemplo, fica claro que x mais igual y é o mesmo que x igual a x mais y. Ou seja, é só uma forma de fazer a mesma coisa, mas digitando menos. Por fim, os operadores de identidade. Os operadores de identidade do Python são is e o isNot. É como se fossem, respectivamente, os operadores relacionais de igual e diferente. Uma observação sobre esse código é que na linha 4 nós temos uma atribuição de um número complexo para a variável z. Em Python, nós usamos a letra j para denotar a parte imaginária do número, ao invés da letra i, que é usual na matemática convencional. Mas isso foi só um parêntese para poder mencionar que em Python nós podemos trabalhar com números complexos. Agora, voltando a falar dos operadores de identidade, primeiro, uma utilização mais simples desses operadores é mostrada na linha 9. A operação x is 3, ou seja, x é 3, tem como resultado verdadeiro, porque na linha 2 existe uma atribuição do valor 3 para a variável x. Então, de fato, x e 3 são a mesma coisa. Mas uma outra utilização muito comum para os operadores de identidade é para a verificação do tipo de uma variável. É o que acontece a partir da linha 20. As linhas 14 até a linha 17 servem apenas para poder mostrar a função type. Essa função retorna o tipo de uma determinada variável. Por exemplo, type x tem como resultado class int, o que significa que a variável x é do tipo int, ou seja, uma variável inteira. Dessa forma, podemos utilizar operadores de identidade em conjunto com a função type, por exemplo, na linha 20, onde temos a operação type x isInt. O resultado vai ser verdadeiro, porque como a gente conversou antes, a variável x é do tipo int. Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado por assistir. Se ficou alguma dúvida, por favor, fique à vontade para poder perguntar nos comentários. Se tiver alguma sugestão também, pode deixar aqui. Mas o mais importante de tudo é que você execute os códigos que a gente viu, faça alterações, crie os seus próprios códigos, porque programação só se aprende fazendo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.